Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos crimes contra o patrimônio. Falaremos agora, do crime de estelionato, que está previsto lá no nosso artigo 171 do nosso Código Penal. Assim diz o artigo 171, turma. Tá? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então, repetindo o que diz o caput do artigo 171, que é o chamado estelionato simples. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Aqui, turma, vamos ver. Aqui, para que configure o estelionato, teremos que ter fraude. O que é a fraude? A fraude pode ocorrer, turma, através do emprego de artifício, que é o aparato material, como por exemplo um disfarce. Ardil, que é o elemento intelectual, como uma conversa enganosa ou qualquer outro meio fraudulento. Então a fraude, ela pode ocorrer através do emprego de artifício, que é o aparato material, como nós citamos agora, um disfarce. O ardil, que é o elemento intelectual, que tem a ver, com uma conversa enganosa ou qualquer outro meio fraudulento. Um outro requisito do estelionato, turma, o erro. Aqui, turma, o que significa o erro? É o induzir, ou é o induzimento ou a manutenção da vítima em erro, Então, o erro é o induzimento, ou a manutenção da vítima em erro, Aqui, turma, o que acontece nessa questão do erro, Aqui vai se relacionar com a realidade de fato. Isto é, turma, o agente, ele induz a vítima, O agente induz a vítima, a não ter a correta percepção da realidade, ou então ele aproveita-se da situação ao ver o ofendido manifestar sua falta percepção da realidade. Isso vem a ser o erro. O outro requisito, vantagem ilícita. Ora, turma, vantagem ilícita o que é? É aquela vantagem, não amparada, não prevista no ordenamento jurídico. Mas se a vantagem for lícita? Ora, turma, se a vantagem for lícita, não poderá configurar o crime previsto no artigo 171. Mas poderá configurar o crime de exercício arbitrário das próprias razões, que está previsto lá no artigo 345 do nosso Código Penal. Prejuízo alheio, é necessário que esse prejuízo seja de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa, O que significa isso? Significa, turma, que esse prejuízo alheio, que o estelionato, que o resultado do estelionato é duplo. Isto é, turma, além de ser ilícito, é necessário que ele recaia sobre outra pessoa, sobre um terceiro. Tranquilo? Belezinha? Maravilha. Turma, qual é o sujeito ativo do crime estelionato? O sujeito ativo, turma, pode ser qualquer pessoa, O sujeito ativo do crime estelionato pode ser qualquer pessoa. E o sujeito passivo também poderá ser qualquer pessoa, turma, seja física ou seja jurídica, Então, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, seja ela física, seja ela jurídica.
Qual é o objeto jurídico, o bem jurídico tutelado no crime de estelionato? O bem jurídico tutelado, no crime de estelionato, é o patrimônio. Tá? Então, o bem jurídico tutelado é o patrimônio. E o objeto material? O objeto material do crime de estelionato, tá, será a pessoa ludibriada pelo agente, tá? Bem como a vantagem devida. Então, o objeto material do crime de estelionato será a pessoa ludibriada pelo agente, bem como a vantagem indevida. E o elemento subjetivo, o dolo é a culpa, o elemento subjetivo é o dolo, não há previsão legal da modalidade culposa. Tá? Vamos falar agora, turma, do estelionato privilegiado, que está previsto lá no parágrafo 1º do artigo 171. Assim diz o parágrafo 1º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. O que diz o artigo 155, parágrafo 2º? Trata do furto privilegiado. Assim, recapitulando o que diz o artigo 155, parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. A mesma crítica que eu fiz lá quando nós estávamos conversando a respeito do furto privilegiado, eu vou fazer aqui do estelionato privilegiado. Eu acredito, tá, no meu ponto de vista, essa colocação, esse parágrafo 1º que foi instituído pelo legislador é uma aberração jurídica. Por que, Ivo? Por que você diz isso? Porque, turma, essa questão da primariedade, tá, da coisa, do quanto que a coisa vale, isso é feito lá na dosimetria da pena, gente. Tá? Então, por que eu vou repetir aqui se eu utilizo já essa situação já analisada lá quando eu estou fazendo a dosimetria da pena? Tá? Por isso que eu digo que é uma aberração jurídica. Tá? Isso é meu ponto de vista, tá, turma? Mas enquanto não for alterado na lei, deverá ser seguido. Belezinha? Tranquilo? Maravilha. Figuras equiparadas, turma. As figuras equiparadas são previstas no parágrafo 2º, tá, do artigo 171, que assim diz: nas mesmas penas incorrem inciso 1º, que trata da disposição de coisa alheia como própria, vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Então, a primeira figura equiparada está prevista no inciso 1º, que é a disposição de coisa alheia como própria. Assim diz: vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou garantia coisa alheia como própria. Eu pego uma caneta, tá, que não me pertence e vendo para um terceiro dizendo que é minha, tá? Vai incidir, tá, a figura equiparada prevista no parágrafo 2º, inciso 1º. Segunda figura equiparada, que está prevista lá no inciso 2º, que trata da alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Então, alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Assim diz o inciso 2º. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Então, repetindo, a segunda figura equiparada, que está prevista no inciso 2º, parágrafo 2º. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Assim diz: vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Gente, aqui é eu pegar um imóvel meu, uma casa, tá? Essa casa eu prometi vender para Chiquinha. Assinei um contrato, tá? Ele vai me pagando, só que eu só irei passar a posse, a propriedade dessa casa após o término de pagamento das prestações estabelecidas no contrato, tá? Então eu continuo ainda sendo o proprietário daquele imóvel. Só que eu já tenho esse negócio, o chamado contrato de gaveta.
Só que eu pego e vendo esse mesmo imóvel, ofereço esse mesmo imóvel para virgulino, silenciando dessa situação outrora anterior. Configura, tá, a figura equiparada prevista no parágrafo 2º, inciso 2º do nosso Código Penal, beleza? Terceira hipótese, terceira figura equiparada, que está prevista lá no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 171, é a defraudação de penhor. Defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. Repetindo, defraudação de penhor, defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. O que é isso aqui, Ivo? Tá? Eu tenho uma joia, tá? E penhoro essa joia, tá? Ofereço e penhor. Só que eu fico com a posse da joia, tá? E eu penhoro ela pela segunda vez, tá? Então, essa minha conduta está prevista, tá? Configura o estelionato, tá? Na figura equiparada prevista no parágrafo 2º, inciso 3º. Quarta hipótese, está previsto lá no inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 171, que é fraude na entrega de coisa. Defrauda a substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar alguém. Então, fraude na entrega de coisa. Defrauda a substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar alguém. Vamos lá. Eu tenho que entregar a alguém, tá? 1 quilo de arroz. Um exemplo hipotético. Na hora que eu vou entregar, em vez de entregar 1 quilo, eu entrego 700 gramas. Estará configurado, tá, a conduta prevista lá no parágrafo 2º, inciso 4º do artigo 171. Configura estelionato. Inciso 6, fraude. O inciso 5º, a quinta hipótese, fraude para o recebimento de indenização ou valor de seguro. Assim diz o inciso 5º. Destrói total ou parcialmente, ou oculta a coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Então, repetindo, inciso 5º, fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Destrói total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Gente, infelizmente, isso é uma conduta que é corriqueira. O cidadão, Tibúrcio tem um carro que está caindo aos pedaços. Ele tem um seguro desse carro, tá? Ele vislumbrando receber, tá, o seguro, o prêmio desse seguro, ele toca fogo no carro ou faz o carro desaparecer, tá? É o estelionato, figura equiparada, que está previsto lá no parágrafo 5º, parágrafo 2º, inciso 5º, tá? Do artigo 171. Sexta hipótese, figura equiparada, fraude no pagamento por meio de cheque. Emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. O que é isso aqui, gente? Tá? Tibúrcio emitiu um cheque, tá? Tibúrcio emitiu um cheque para Joãozinho, tá? Emitiu um cheque, quando ele tem ciência que o cheque está sem fundo, mas não fala nada, emite o cheque. Comete o estelionato. Ou, mesmo tendo provisão de fundo, ele manda sustar o cheque, o pagamento daquele cheque. Também nessa conduta, nessa hipótese, está configurado o crime de estelionato, na figura equiparada, prevista no parágrafo 2º, inciso 6º, do artigo 171. Belezinha? Tranquilo? Ótimo. Existe uma nova modalidade,
estelionato, que é a chamada fraude eletrônica, que está previsto lá no parágrafo 2A do nosso Código Penal, que assim diz: a pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento ou análogo. Aqui, turma, é uma forma qualificada do estelionato. É o estelionato qualificado, tá? É a fraude eletrônica. Repetindo o que diz o parágrafo 2A. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. É o estelionato qualificado. Belezinha? Aqui, turma, o parágrafo 2A é uma majorante, uma causa de aumento da pena nessa hipótese do estelionato qualificado. Assim diz o parágrafo 2B. A pena prevista no parágrafo 2A, estelionato qualificado, a fraude eletrônica, deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Então aqui nós temos no parágrafo 2B uma causa de aumento da pena do estelionato qualificado, da fraude eletrônica. Belezinha? Tranquilo? Maravilha, turma. Os parágrafos 3º e 4º do artigo 71 são causas de aumento de pena, tá? Causas de aumento da pena do estelionato simples. Assim diz o parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficiária. Então, parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficiária. Belezinha? Parágrafo 4º é uma outra causa de aumento da pena, tá? Que assim diz, aqui nós chamamos no estelionato, tá? Contra o idoso ou vulnerável. A pena aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Então, parágrafo 4º, a pena aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerado a relevância do resultado gravoso. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação. Então, a regra, turma, tá? A regra é que esse crime será de ação penal pública incondicionada, tá? A regra é que o crime será de ação penal pública incondicionada, salvo... Então, somente se procede mediante representação, salvo a vítima for a administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Tá? Então, a regra, repetindo, a ação penal será pública condicionada à representação. Entretanto, se a vítima for a administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou idoso de 70 anos de idade ou incapaz,
a ação será pública incondicionada. Belezinha? Tranquilo? Maravilha. E quando é que há a consumação desse crime, turma? Do crime de estelionato. O crime de estelionato estará consumado quando o agente obtiver a vantagem ilícita em prejuízo alheio. Tá? Então, o crime de estelionato estará consumado quando o agente, tá, obtiver, tá, a vantagem ilícita em prejuízo alheio. Admite-se a tentativa? Sim, turma. É admitida a figura tentada. Tá? Admite-se sim a figura tentada. Tranquilo? Belezinha? Maravilha. Vamos lá. Vamos falar agora, turma, do crime de duplicata simulada, que está previsto no artigo 172 do nosso Código Penal. Assim diz o artigo 172. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. Pena: detenção de 2 a 4 anos e multa. Então, repetindo, turma. Duplicata simulada, artigo 172. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. Pena: detenção de 2 a 4 anos. Turma, qual é o sujeito ativo desse crime? É um crime comum ou um crime próprio? É um crime próprio, turma, tá? É um crime próprio. O sujeito ativo desse crime será o comerciante, que coloca em circulação a fatura, a duplicata ou a nota de venda sem a devida correspondência com a mercadoria. Tá? Então, o sujeito passivo será o comerciante, que coloca em circulação a fatura, a duplicata, a nota de venda sem a devida correspondência com a mercadoria. E o sujeito passivo? O sujeito passivo do crime de duplicata simulada será o recebedor que aceita a duplicata como caução, bem como o sacado de boa-fé. Então, sujeito passivo do crime de duplicata simulada será o recebedor que aceita a duplicata como caução, bem como o sacado de boa-fé. Qual é o objeto jurídico desse crime, turma? O objeto jurídico desse crime será o patrimônio, tá? O objeto jurídico será o patrimônio. E o objeto material, turma? O objeto material do crime de duplicata será a fatura, a duplicata ou a nota de venda sem a devida correspondência com a mercadoria. Então, o objeto material será a fatura, a duplicata ou a nota de venda sem a devida correspondência com a mercadoria. Qual é o elemento subjetivo? Então, o elemento subjetivo será o dolo, tá? O elemento subjetivo será o dolo. Turma, o parágrafo único desse artigo traz uma figura equiparada. Assim diz o parágrafo único: nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Então, nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Belezinha? Tranquilo? Maravilha. Ivo, quando é que há a consumação do crime de duplicata simulado, que está previsto no artigo 172? A consumação, turma, se dará com a colocação em circulação da fatura, da duplicata ou da nota de venda sem a devida correspondência com a mercadoria. Então, a consumação se dará com a colocação em circulação da fatura, da duplicata ou da nota de venda
sem a devida correspondência com a mercadoria. Belezinha? Admite-se a figura tentada, Ivo? Não, turma. Não é admitida a figura tentada. O crime de duplicata simulada não admite a tentativa. A ação penal desse crime, turma. A ação penal será pública incondicionada, tá? A ação penal será pública incondicionada. Belezinha? Tranquilo. Vamos falar agora, turma, do crime de abuso de incapaz, que está previsto no artigo 173 do nosso Código Penal. Assim diz o artigo 173. Abusar em proveito próprio ou alheio de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou da debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio ou de terceiro. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Repetindo: abusar em proveito próprio ou alheio de incapacidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio ou de terceiros. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Turma, um exemplo aqui no abuso de incapaz, tá? Tibúcio tem uma admiração, é menor, tá? Ele tem uma debilidade mental, tá? Mas ele tem uma admiração por Virgulino, tá? Que é seu tio. Tibúcio é proprietário, ele é dono, tá? De uma fazenda. Virgulino, aquela fazenda é avaliada em R$1 milhão. Virgulino chega para Tibúcio e começa a conversar com ele e diz: Tibúcio, a situação está difícil, tá? Os imóveis estão caindo de preço. Eu tenho uma proposta aqui, tá, feita por Joãozinho, que quer comprar a sua fazenda, tá? Ele está propondo me pagar 100 mil à vista. Eu acho que é um bom negócio, tá? Por confiar, tá, por ter essa admiração com seu tio Virgulino, Tibúcio, tá, e aceita a negociação. Não causou um prejuízo a ele? Causou. Então, nesse caso aqui, configura um crime de abuso de incapaz. Belezinha? Tranquilo? Maravilha. Turma, qual é o sujeito ativo desse crime? O sujeito ativo, turma, aqui pode ser qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode praticar o crime de abuso de incapazes. E o sujeito passivo, Ivo? É um crime comum? É um crime próprio? Sujeito passivo, tá? Pode ser qualquer pessoa? Não, turma. O sujeito passivo exige uma qualidade específica dele. Qual seja? O sujeito passivo será o menor, tá? Ou o portador de alienação ou de debilidade mental, tá? Então, vejam, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Já o sujeito passivo não pode ser qualquer pessoa. Só poderá ser vítima do crime de abuso incapaz o menor ou o portador de alienação ou debilidade mental. Belezinha? Tranquilo? Vamos para frente, turma. Qual é o objeto jurídico desse crime? O objeto jurídico, estamos falando do que, turma? Crimes contra o patrimônio. Então, o objeto jurídico será o patrimônio. O objeto jurídico será o patrimônio. E o objeto material? O objeto material desse crime será a pessoa ludibriada, tá? Então, o objeto material será aquela pessoa ludibriada. Qual é o elemento subjetivo? O elemento subjetivo é o dolo, turma. Não há previsão legal da modalidade culposa. E a consumação, turma? A consumação se dará, turma, quando houver o induzimento da vítima à prática do ato.
Então, o crime estará consumado quando a vítima for induzida a praticar o ato. Beleza, turma? Admite-se a figura tentada? Sim, turma. É admitida a figura tentada. Tá? É admitida a figura tentada. E a ação penal desse crime, turma? A ação penal será pública incondicionada. Tá? A ação penal será pública incondicionada. Belezinha? Tranquilo, turma. Vamos para outro crime. O crime de induzimento à especulação, que está previsto no artigo 174 do nosso Código Penal. Assim diz o artigo 174. Abusar em proveito próprio ou alheio de inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo à prática de jogo ou aposta, ou a especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Repetindo, abusar, induzimento à especulação, abusar em proveito próprio ou alheio da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo à prática de jogo ou aposta, ou a especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aqui, turma, quando o legislador quis falar de jogo ou aposta, ele não diz que é jogo lícito ou ilícito. Então, tanto pode ser jogo lícito quanto pode ser jogo ilícito. Você induzir alguém a jogar o jogo do bicho, sabendo que aquela conduta poderá causar um dano, um prejuízo a quem tu está fazendo. É o crime de induzimento à especulação. Tá? É o crime de induzimento à especulação. O sujeito ativo desse crime, turma, esse crime pode ser praticado por qualquer pessoa ou ele exige uma qualidade específica do sujeito ativo. Sujeito ativo, turma, é qualquer pessoa. O crime de induzimento à especulação pode ser praticado por qualquer pessoa, diferentemente do sujeito passivo. Aqui existe uma qualidade específica da vítima. Então, o sujeito passivo do crime de induzimento à especulação será a pessoa inexperiente, simples ou com enfermidade mental. Então, o sujeito passivo do crime de induzimento à especulação será a pessoa simples ou inexperiente ou com enfermidade mental. Belezinha? Tranquilo? Maravilha! E o objeto jurídico desse crime, turma? Tá? O bem jurídico tutelado. O bem jurídico tutelado, o objeto jurídico do crime de induzimento à especulação, que está previsto no artigo 174, será o patrimônio. E o objeto material? Turma? O objeto material, turma, será aquela pessoa que foi ludibriada. Tá? Então, o objeto material será a pessoa ludibriada. Quando é que o crime se consuma? Tá? Quando é que o crime de induzimento à especulação estará consumado? Ele estará consumado, turma, quando ocorrer o induzimento da vítima. Quando a vítima for induzida, o crime estará consumado. Admite-se a figura tentada? Sim, turma. É admitido plenamente a tentativa. E a ação penal desse crime? Qual será, turma? Ivo, a ação penal será pública incondicionada. Tá? A ação penal será pública incondicionada. Belezinha? Tranquilo. Show de bola, turma. Vamos para o próximo crime. O crime de fraude no comércio, que está previsto lá no artigo 175 do nosso Código Penal. Assim diz o artigo 175. Enganar no exercício de atividade comercial o adquirente ou consumidor, vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada. Inciso segundo, entregando uma mercadoria por outra. Então, pena,
detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Então, repetindo o que diz o caput do artigo 175, que trata do crime de fraude no comércio. Enganar no exercício de atividade comercial o adquirente ou consumidor, vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada. Eu vender, tá? Eu vender, um exemplo, vender uma carne, um filé, vender uma alcatra dizendo que é filé. Entregando uma mercadoria por outra, tá? Entregando uma mercadoria por outra. Aqui, um exemplo. Eu comprei um iPhone 13, um exemplo hipotético, e recebi um iPhone 10. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Turma, qual é o sujeito ativo desse crime? É um crime próprio ou um crime comum? Aqui, turma, é um crime próprio, tá? Quem irá praticar esse crime será o comerciante no exercício da atividade comercial, tá? Então, o sujeito ativo do crime de fraude ao comércio, crime previsto no artigo 175 do nosso Código Penal, será o comerciante que estiver no exercício da atividade. Não basta ser comerciante, será necessário, tá, que ele esteja no exercício da sua atividade. Belezinha? Não esqueçam desse detalhe. Não basta ser comerciante, é necessário que ele esteja, turma, no exercício da atividade, da sua atividade. E o sujeito passivo, turma? Qualquer pessoa? Não. Será o adquirente ou o consumidor. Será aquela pessoa que adquire aquele produto, aquela mercadoria, tá? Ou o consumidor. Belezinha? Tranquilo? E o objeto jurídico desse crime, turma? O objeto jurídico será o patrimônio, turma. Estamos estudando o quê? Crimes contra o patrimônio. Então, o objeto jurídico será o patrimônio. E o objeto material do crime de fraude comércio será, turma, a mercadoria ou a obra falsificada, alterada ou danificada. Então, o objeto material será a mercadoria ou a obra alterada, falsificada ou danificada. Belezinha? E o elemento subjetivo, turma, é o dolo. Não há previsão legal da modalidade culposa. O elemento subjetivo será o dolo. Não há previsão legal da modalidade culposa. Turma, existe aqui no parágrafo 1º, tá, uma modalidade qualificada desse crime. Assim diz o parágrafo 1º. Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor, vender pedra falsa por verdadeira, vender com um precioso metal de outra qualidade, pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. Repetindo, alterar a figura qualificada, alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor, vender pedra falsa por verdadeira, vender com precioso metal de outra qualidade. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Aqui, turma, é eu vender um anel, sem um anel, dizendo que é um anel de rubi, quando na realidade ali é um anel de vidro. Vai incidir, tá, a qualificadora prevista no parágrafo 1º do artigo 175, fraude no comércio. Belezinha? Tranquilo? Turma, quando é que esse crime se consuma? O crime restará consumado, turma, quando houver o prejuízo da vítima, tá? Quando nós tivermos o prejuízo da vítima, o crime estará configurado, estará consumado. Belezinha? Admite-se a figura tentada? Sim, turma. Admite-se a figura tentada.
É plenamente admitido a figura tentada. Beleza? E a ação penal, turma, desse crime? A ação penal será pública incondicionada. A ação será pública incondicionada. Belezinha? Maravilha. Vamos ver agora, turma, o crime previsto, outras fraudes, está previsto no artigo 176 do nosso Código Penal. Assim diz o artigo 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena, detenção de 15 dias a 2 anos ou multa. Repetindo. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena, detenção de 15 dias a 2 anos ou multa. É o famoso pendura, gente. O cidadão chegou no restaurante, pediu a comida, ele tem consciência que ele não tem dinheiro para pagar aquela comida, o que ele está consumindo. Vai, desce lá, me traga uma carne de sol de filé, comeu, me traga um suco de laranja, quero uma sobremesa, quero uma torta de limão agora. Ele satisfeito, quando o garçom chega com a conta, ele diz: eu não tenho dinheiro. Cometeu o crime previsto no artigo 176. Belezinha, turma? Tranquilo? O sujeito ativo desse crime, turma. O sujeito ativo desse crime poderá ser qualquer pessoa. Então, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. E o sujeito passivo? Turma, o sujeito passivo, turma, será a pessoa física ou jurídica prestadora do serviço de alimentação, hospedagem ou transporte. Então, sujeito ativo, qualquer pessoa. O sujeito passivo será a pessoa física ou jurídica prestadora do serviço de alimentação, tá? Prestadora do serviço de alimentação, hospedagem ou transporte. Belezinha? Turma, qual é o bem jurídico tutelado? Qual é o objeto jurídico desse crime tipificado no artigo 176? O objeto jurídico, o bem jurídico tutelado, turma, será o patrimônio, tá? Será o patrimônio. E o objeto material, turma? Aqui, turma, o objeto material, ele se confunde, tá, com o próprio sujeito passivo. Então, o objeto material será a pessoa física ou jurídica prestadora de serviço de alimentação, hospedagem ou transporte. Belezinha? Tranquilo. O elemento subjetivo, turma, desse crime será o dolo. Não há previsão legal da modalidade culposa. Então, o elemento subjetivo será o dolo. Não há previsão legal da modalidade culposa. Quando é que esse crime se consuma, turma? O crime vai se consumar no momento em que o agente praticar uma das condutas previstas no tipo penal sem ter recursos para pagar pelo serviço. Então, o crime estará consumado quando o agente praticar uma das condutas previstas no tipo penal sem ter recursos para pagar pelo serviço. Beleza? Admite-se a figura tentada? Sim, turma. É admitida a figura tentada. Turma, qual é a ação penal? A ação penal, turma, será pública condicionada à representação. Está lá previsto no parágrafo único. Somente se procede mediante representação e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Tá? Então, a ação será pública condicionada à representação. Belezinha? Ótimo, turma, maravilha. No próximo vídeo iremos continuar, tá, falando sobre os demais crimes contra o patrimônio. Um abraço, até mais. Um abraço, tchau!